Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Quero agradecer essa rica oportunidade por estar aqui. Quero cumprimentar a todos que estão através desse canal Fonte de Graça Oficial. Que Deus abençoe cada um de vocês. Antes de mais nada, quero pedir para vocês, ao lado aqui, clicar no joinha, dar um like, escrever na timeline do YouTube, deixar seu comentário, é muito importante. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha rica oportunidade e trago uma palavra diretamente de Deus, que se encontra em Lucas, palavra muito conhecida, muito abençoada, que revive cada vez mais cada um de nós, capítulo 15, versículo 11, que tem como título a parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, versículo 11, a parábola do filho pródigo. E a palavra de Deus vai dizer assim, vamos ler todo o capítulo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para a terra distante e lá dispersou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou a um cidadão daquela terra, e este mandou para seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e direi ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse ao pai: Pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, trazei e põe-lhe anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matei o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este filho estava morto e reviveu, mas perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava reconciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo e jamais transgredi uma ordem tua. E nunca me deste uns cabritos, sequer para alegrar com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus, em nome de Jesus, o que estava perdido foi achado e foi salvo. E assim não é diferente nos dias de hoje, meus irmãos. Quantas vezes nós não queremos sair da casa do Pai? Quantas vezes nós não queremos sair da presença do Pai? E para começar, meu irmão, essa pregação, eu quero te dizer uma coisa: sair da casa do Pai é normal. Os filhos, meus irmãos, para quem tem filho, os filhos, para quem está assistindo esse canal, para quem tem filho, meus irmãos, é normal o filho sair de casa. O que não é normal, meus irmãos, é os filhos sair da presença do Pai, sair da presença de Deus. Meus irmãos, os filhos vêm, os filhos crescem, os filhos comem, os filhos casam e os filhos vão, meus irmãos. É como se fosse um hotel ou uma pousada. Eles vêm, crescem, come, casam e vai embora. E nem sequer pagam, meus irmãos. É como se fosse isso. Então, meus irmãos, é normal os filhos sair da casa do Pai. Mas o que não é normal, meus irmãos, é os filhos sair da presença do Pai, sair da presença de Deus, meus irmãos. E assim, essa história vai dizer de um pai que tinha seus 2 filhos, onde o filho mais moço resolveu pedir parte da sua herança
e ir para o mundo, meus irmãos. E também não é diferente dos nossos dias. Às vezes nós estamos na presença do Pai, às vezes nós estamos na casa do Pai, e muitas das vezes nós procuramos a felicidade lá fora, meus irmãos. Felicidade essa que é uma tentativa inútil de querer ser feliz, meus irmãos. A palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, que nós não estamos no mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, meus irmãos. Então, a felicidade que nós verdadeiramente procuramos não é essa que o mundo oferece, meus irmãos. O mundo caminha a passos largos, num caminho alargado, espaçoso e longo, mas nós estamos na contramão desse mundo, meus irmãos. Nós viemos num caminho apertado e estreito que leva a Jesus Cristo, o único caminho, a verdade e a vida. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, meus irmãos. Esse é o caminho que nós devemos trilhar, buscar a todo momento, meus irmãos. Não é esse caminho como aquele jovem mais moço, aquele filho pródigo. Pródigo significa isso, meus irmãos, aquele que desperdiça, aquele que desperdiçou, meus irmãos. E esse jovem saiu pelo mundo com sua fortuna, com a sua herança, em busca da felicidade, meus irmãos. E essa felicidade ele estava buscando através de quê? De amizades falsas, de pessoas que realmente não o conheciam, que estavam ao seu lado só porque ele tinha dinheiro. Felicidade essa, meus irmãos, que muitos buscam através de sexo, através de droga, através de fama, meus irmãos, através de dinheiro. E essa felicidade que esse jovem mais moço procurou, não é a verdadeira felicidade que vem de Jesus Cristo. Ele gastou todo o seu dinheiro, meus irmãos, relata a Bíblia, que ele gastou tudo o que tinha, toda a sua herança, toda a sua fortuna com meretrizes, meus irmãos, com festa, creio eu, com roupas, com sapato, meus irmãos. E muitos nos dias de hoje é assim, meus irmãos. Procura essa felicidade através desses objetos, meus irmãos, que não nos leva a nada. É claro, meus irmãos, a aparência exterior é importante, mas para engrandecer cada vez mais o nome do Senhor, para nós olharmos lá atrás e ver de onde nós saímos e hoje o que nós somos, meus irmãos. Olha, você lembra do irmão como era? Maltrapilho, sujo, rasgado, mas depois que Deus entrou na vida dele, depois que ele reconheceu que Deus era o único caminho, que Jesus é o nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas, olha hoje o modo dele de vestir, olha hoje o modo dele de andar, olha hoje o modo dele de até conversar, meus irmãos. Certo ponto, o exterior também é importante, mas que esse exterior venha glorificar e engrandecer cada vez mais o nome do Senhor. E aquele jovem mais moço saiu para o mundo, procurando essa felicidade, meus irmãos. Felicidade essa que é momentânea, felicidade essa que é passageira, meus irmãos. E gastou tudo o que tinha, toda a sua fortuna, com drogas, como já foi dito aqui, com festas, com mulheres, com bebidas, com pessoas, com fama, meus irmãos. E ele gastou todo o seu dinheiro. E a palavra de Deus, meus irmãos, vai dizer que o inimigo, ele tem cegado as pessoas, que o príncipe desse século tem cegado os incrédulos, meus irmãos, para que não resplandeça neles Jesus Cristo, meus irmãos. O único caminho, a verdade e a vida. Mas, meus irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos a transformação das vossas mentes, para que experimentei qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, meus irmãos. E a vontade de Deus é que nós buscamos a verdadeira felicidade, meus irmãos, não os objetos desse mundo, assim como aquele moço mais jovem procurou. E ele pediu a sua herança, meus irmãos, parte da sua herança, e foi para o mundo aí fora. E quantas das vezes nós não queremos sair da presença do Pai? Quantas das vezes nós não queremos trocar a casa de Deus pelas coisas do mundo aí fora? O inimigo, meus irmãos, ele vem não somente para roubar, matar e destruir. Meus irmãos, lá no começo, lá no princípio, lá em Gênesis, Gênesis significa isso, primeiro, Apocalipse é isso, é o último, meus irmãos. E lá em Gênesis, onde descreve o capítulo mais triste da história, a queda do homem, ali nós vamos ver a antiga serpente. A antiga serpente naquele momento ali, o que ele fez com aquele casal? Ela enganou. E lá em Apocalipse, meus irmãos, nós vamos ver que Satanás,
o nosso adversário, o acusador, ele foi preso e será solto. Solto para quê, meus irmãos? Para enganar as nações. E o que nós aprendemos, meus irmãos, desde Gênesis e Apocalipse? Que o inimigo, ele tem enganado. Enganou no começo e vai enganar no final. E o que ele vem fazendo, meus irmãos, diante de Gênesis e Apocalipse? Enganando todo o povo. Então, meus irmãos, ele vem nos enganando, agradando nossos olhos cada vez mais com coisas, com propagandas, com tecnologia, meus irmãos. E nós que somos filhos de Deus, temos que estar atentos com isso, meus irmãos. Não troquei a casa do Pai, meus irmãos, pelas coisas que o mundo tem nos oferecido, meus irmãos. E ali, aquele jovem mais moço decidiu deixar a casa do seu pai, meus irmãos. Aquele jovem, ele errou. Mas quem não erra? Quem não é humano? Quem não é carne para errar, meus irmãos? Mas aquele jovem, o filho pródigo, ele errou. E ele errou de 3 tipos, meus irmãos. Ele errou na hora errada, ele errou da forma errada e ele errou por motivações erradas. Ou seja, meus irmãos, ele saiu da casa do pai na hora errada. Ele saiu da presença do pai da forma errada. E ele saiu da presença do pai com as motivações erradas. Meus irmãos, quantas pessoas não têm deixado a casa do pai na hora errada? Às vezes Deus está te dizendo, fique quieto, e você quer sair. Às vezes Deus está falando, não vai, e você quer sair. Meus irmãos, Deus está te dizendo nessa hora, entre no seu quarto, feche a porta e ore, e conversa com Deus, dobre os seus joelhos, meus irmãos. Não é hora de marchar, não é hora de sair, é hora de orar, é hora de falar com Deus. Deus está falando para você ficar quieto, e você quer sair da presença do Pai. Deus está falando, não vai, e você está querendo sair, meus irmãos. Ouça a palavra de Deus. Deus está dizendo, não vai, fique, é hora de entrar para o quarto, é hora de fechar a porta, e é hora de falar com Deus, e você está querendo sair, meus irmãos. E aquele jovem fez dessa forma, ele saiu da casa do pai na hora errada. Meus irmãos, quantas pessoas não estão saindo da presença do pai da forma errada, meus irmãos? Não saia da casa do pai, não saia da presença do pai, meus irmãos. Não importa o que aconteça, não saia da casa do pai de forma errada. Se você vai sair da casa do pai, converse com seu pastor, fale com seu pastor, fale com o anjo da igreja, meus irmãos. Não saia debaixo de maldição. E aquele moço mais novo, ele saiu da forma errada, meus irmãos. E assim é nos dias de hoje. Pessoas estão saindo da forma errada da casa do Pai, buscando coisas, meus irmãos, que são momentâneas, buscando a felicidade, meus irmãos, que hoje te parece bem, mas amanhã não te traz nada, não te agrega nada, meus irmãos. E a verdadeira felicidade nós encontramos no nosso único Senhor e Salvador nas nossas vidas. Esse, meus irmãos, que seus olhos são como chamas, que penetra a nossa intimidade. Um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe. Esse é o Deus que nós louvamos e servimos, meus irmãos. Um Deus 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, não faça como aquele jovem mais moço. Não saia da casa do pai com motivações erradas. Meus irmãos, quantos motivos o inimigo não tem trazido até a sua vida para você querer sair da casa do pai? Às vezes, uma discussãozinha com o irmão. Às vezes, uma chamada de atenção. Ou até às vezes, o pastor que sempre te diz sim, dessa vez ele falou, olha, esse não é o momento. E por causa disso, meus irmãos, você tem saído da casa do pai com as motivações erradas. Aquele jovem errou, meus irmãos. Errou sim. Saiu da casa do pai na hora errada, saiu da casa do pai com as motivações erradas e saiu da casa do pai de forma errada. Meus irmãos, busque a Deus a todo momento, meus irmãos. Deus está te dizendo, fica, não vai. Então fique, meus irmãos. Deus vai te dizer, é hora de marchar. Mas nesse momento, Deus está falando, fica, meus irmãos. E nesse momento, hoje que nós estamos vivendo nessa pandemia, meus irmãos, devemos ter grande sabedoria, meus irmãos. Não essa sabedoria que o mundo nos dá, mas a sabedoria que realmente vem direto de Deus, meus irmãos. Sabedoria essa que vem do trono, meus irmãos. A sabedoria do homem nem sequer chega a ser comparada com a sabedoria de Deus. Essa sabedoria que nós temos de Deus ainda é um fragmento
perante a sabedoria que Deus tem. Meus irmãos, se você não tem sabedoria, peça a Deus, meus irmãos, mas peça com fé, meus irmãos, porque aquele que se aproxima de Deus, meus irmãos, precisa acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador, meus irmãos, ou seja, Ele é recompensador. Tenha fé, meus irmãos, que Deus pode tudo, que Deus é um Deus que tudo sabe e que tudo vê. Meus irmãos, aquele que hoje está atravessando montanha, aquele hoje que está removendo montanha, meus irmãos, saiba que começou removendo pequenos pedregulhos, meus irmãos. Então não perca a fé em Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador nas nossas vidas, que Ele tem recompensa para nós, meus irmãos. E aquele jovem mais moço, ele chegou a um ponto onde ele gastou tudo que ele tinha. Toda a herança que o pai deu para ele gastou com coisas fúteis, meus irmãos. Não fez nada, não realizou o seu sonho. Ele chegou a um momento que ele se via ao lado de porcos, comendo as mesmas bolotas dos porcos, meus irmãos. E assim é nos dias de hoje. Nessa crise que nós vivemos, quantas vezes nós não temos gastado o nosso dinheiro, ou às vezes aquela bênção que Deus nos deu, ou às vezes aqueles momentos que Deus nos deu financeiramente de poupar um dinheiro, e quantas vezes nós não temos gastado esse dinheiro com outra coisa. Vai chegar uma crise, e essa crise é uma parte do que nós já estamos vivendo hoje, que nós não teremos dinheiro para comprar nada, meus irmãos. E o que nós fizemos? Gastamos com coisas aí no mundo para trazer a verdadeira felicidade, ou nós gastamos para servir a Deus? Aquele jovem gastou seu dinheiro com o mundo, meus irmãos, com as coisas fúteis do mundo. O inimigo, como foi falado aqui, ele vem para nos enganar. E quantas bandejas o inimigo nos tem nos servido? Quantas vezes o inimigo não tem alegrado nossos olhos com propagandas, com anúncios? Às vezes você nem precisa de certas coisas, mas aquela propaganda que passou ali te motivou, meus irmãos. É o inimigo te enganando. Fique alerta, meus irmãos. Não gaste o seu tempo, não gaste o que você tem mais de precioso com o mundo aí fora. Assim como fez aquele jovem, meus irmãos. Aquele jovem errou, é verdade. Mas ele, em um momento, ele reconheceu, meus irmãos. Reconheceu o seu erro. Ele levantou, meus irmãos, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E aquele homem, meus irmãos, reconheceu o seu erro, caiu em si e reconheceu que havia trilhado caminhos errados. Meus irmãos, o que eu quero trazer nessa noite aqui, quantas vezes, principalmente nessa situação que nós vivemos, não quero falar aqui o nome coronavírus, mas já falei uma vez, mas não quero citar novamente, porque eu não sou mensageiro do corona, meus irmãos, não sou mensageiro da morte, porque não tem como, mas todo momento que a gente fala, a gente pronuncia essa palavra. Mas, meus irmãos, nesse momento que nós vivemos, quantas vezes nós não queremos resolver as coisas com as nossas próprias mãos? Quantas vezes nós não queremos resolver a situação com nossos próprios braços? Quantas vezes nós não confiamos no nosso próprio corpo? Ah não, isso já vai passar, daqui 2 dias eu estou bem, eu sou atleta, eu pedalo, eu corro, eu faço caminhada, não, eu estou bem, não preciso disso. Meus irmãos, confie somente no Senhor, meus irmãos. Não queira resolver os seus problemas com suas próprias mãos, com seus próprios braços. Confie no Senhor de todo o seu coração, meus irmãos, e não te estribe no teu próprio conhecimento. Igreja, não confie no seu próprio conhecimento, confie na sabedoria de Deus, meus irmãos. Faça como aquele jovem mais moço, ele errou, mas ele reconheceu o seu erro, meus irmãos. Reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E estando ali, meus irmãos, no chiqueiro, aquele jovem reconheceu o seu erro, levantou e disse: irei ter com meu pai e direi, pequei contra os céus e pequei contra ti. Ou seja, meus irmãos, nós podemos estar no mar de lama, nós podemos estar no lodo, meus irmãos, mas o Espírito Santo sempre aparecerá, sempre virá nas nossas vidas para nos dar um refrigério, meus irmãos. Esse jovem, ele teve essa vontade de se levantar, meus irmãos, ele teve esse desejo de mudar, ele viu que ele seguiu um caminho errado, mas o Espírito Santo ali abriu seus olhos, iluminou a sua vida, e ele teve aquele desejo no seu coração de mudar, meus irmãos. Esse é o Espírito Santo que nós buscamos, esse que muda e que
purifica a nossa vida a cada dia, meus irmãos. Então, busque ao Pai, reconheça o seu erro, meus irmãos, sinta esse desejo, meus irmãos, causado pelo Espírito Santo de mudar. E aquele jovem mais moço fez isso, levantou e foi ter com o seu pai, meus irmãos. E ali o pai poderia estar o quê? Poderia estar angustiado, poderia estar magoado, meus irmãos, triste, principalmente em saber que quando ele saiu da sua casa, o seu sonho era triplicar, creio eu, meus irmãos, eu conjecturando, que o seu sonho era o quê? Se tornar um grande empresário. Mas quando ele viu que o seu pai, que o seu filho voltou, quando o pai viu que aquele jovem mais moço voltou e tudo deu errado, ele teve compaixão da sua vida, ele se alegrou, meus irmãos, ele abraçou, meus irmãos, tanto que ele pediu para que os servos colocassem um anel no seu dedo, ou seja, aquele anel significa que ele foi restituído como seu filho. E o nosso Pai, meus irmãos, o nosso Pai celestial, o todo-poderoso Deus, meus irmãos, também é assim nas nossas vidas. A palavra de Deus, meus irmãos, vai dizer que há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, por um pecador que volta, meus irmãos. E ali, quando o pai viu aquele filho mais novo chegando, abraçou, beijou, mandou trocar suas roupas, mandou botar sandália nos teus pés e mandou fazer uma grande festa. E assim é Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Nós podemos cair, mas Deus vai nos levantar. E Deus, meus irmãos, se alegra daquele que volta para a sua casa, meus irmãos. Deus não é igual ao inimigo, não, que às vezes fica jogando na sua cara, apontando, tá vendo? Você errou, lembra lá atrás o que você fez? Mas Deus não, meus irmãos, Deus te abraça, Deus te acolhe, Deus te chama, meus irmãos, Deus te resgata, e é isso que Ele está dizendo nessa noite, meus irmãos. Você pode ter pecado, você pode ter caído, meus irmãos, eu não estou aqui para julgar e nem para apontar não, porque quem aponta, quem acusa é o inimigo, meus irmãos, mas você pode ter feito algo de errado, mas Deus está te dizendo o quê? Venha para a casa de Deus, retorne para a casa de Deus, meus irmãos, creia que Ele existe e que Ele abençoará a sua vida, meus irmãos. Você pode ter caído, pode sim, meus irmãos, mas Deus está te chamando de volta para a casa dEle, meus irmãos. Quantas pessoas não têm deixado e trocado a casa de Deus por essa felicidade que o mundo oferece, felicidade essa que é momentânea, meus irmãos. Mas reconheça o seu erro, creia verdadeiramente que Ele existe, se arrependa verdadeiramente, meus irmãos, porque Deus vai ser como aquele pai. Ele não vai virar as costas para o seu filho e te dizer, tá vendo? Eu não falei que não ia dar certo, tá vendo? Eu disse que você ia quebrar a cara. Deus vai te acolher e estará de braços abertos, e assim também é a igreja de Deus, meus irmãos. Caiu, levanta e venha para a casa de Deus, meus irmãos, que nós estaremos aqui de braços abertos te esperando, meus irmãos. Parece tudo um mar de maravilhas, parece um mar de rosas, né, meus irmãos? Mas eu tenho o contrário dessa palavra aqui para te dizer. Nem todo mundo vai estar alegre com a sua volta, nem todo mundo vai estar feliz com a sua volta. Aquele pai se maravilhou com a sua volta, se maravilhou com a volta do filho mais novo, que parecia estar morto e reviveu, parecia estar perdido e voltou. Mas o outro lado dessa história, meus irmãos, é o filho mais velho. O filho mais velho, para ser breve, não quero prolongar muito para não fadigar os irmãos, eu, Oswaldo, fadigar os irmãos, porque a palavra de Deus não fadiga ninguém, a palavra de Deus renova a cada dia mais. Mas para ser breve, aquele filho mais velho, meus irmãos, ele era ótimo para fazer a obra, era trabalhador, era fiel, mas era péssimo em comunhão, era péssimo em união. E a palavra de Deus vai dizer, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. E ele, estando bravo, falou, pai, quantas vezes não fui fiel a ti, nunca transgredi, nunca fiz nada contra a tua palavra, mas olha o teu filho que desperdiçou tudo. Isso significa pródigo, aquele que desperdiçou tudo. E o que o Senhor dá para ele? Um novilho cevado. E quanto eu não tenho feito por você, e você nem sequer me dá um cabrito para me festejar com os meus amigos. Meus irmãos, nem todo mundo ficará feliz com a sua volta. Muitos vão falar, olha lá, tá vendo? Caiu, eu não disse? Caiu, agora está querendo voltar. Meus irmãos, se caiu,
vai lá, abraça, levante, beije, limpe, dê roupa para ele, restitua ele, traga para a igreja, meus irmãos. Não seja como aquele filho mais velho, meus irmãos, onde se irou com a volta do seu filho. Ao invés de se alegrar, meus irmãos, se indignou. E assim é nos dias de hoje, meus irmãos. Às vezes você caiu e quer voltar para a igreja, e muitos estão ali te acusando, negando, falando que você errou. E é isso que o inimigo tem feito, meus irmãos, te acusando. Mas Deus, como aquele pai, meus irmãos, não importa o que você fez, se verdadeiramente você se arrepender, Deus estará de braços abertos para te receber, meus irmãos. Então Deus está te dizendo nessa noite, não importa o que você fez. Você que está olhando por esse canal, que está assistindo esse canal, meus irmãos, abençoado por Deus. Deus e o Espírito Santo têm abençoado esse canal, e através desse canal a palavra está chegando até você. De repente você simplesmente colocou no YouTube e esse canal apareceu. Saiba que é Deus te chamando de volta, meus irmãos. Não importa o caminho que você fez, não importa se foi meretrizes, não importa se foi drogas, meus irmãos, não importa se foi amizades, meus irmãos, amizades essas que às vezes só está perto de você enquanto você tem dinheiro, só está perto de você enquanto sua vida financeira está bem, porque depois que descer, meus irmãos, esses verdadeiros amigos, corre. Por isso diz um ditado aí fora no mundo, meus irmãos, que o verdadeiro amigo é aquele que nós sabemos só quando a porca tosse o rabo, ou seja, o verdadeiro amigo é igual parafuso, só sabemos se é bom na hora da roxo, mas o verdadeiro amigo, meus irmãos, eu tenho que te apresentar aqui hoje, é Jesus Cristo, que nunca falha, meus irmãos. Então muito cuidado, não importa se é amizade, não importa se é droga, não importa se é dinheiro, não importa se é meretriz, meus irmãos, Deus está de braços abertos para te receber nessa noite, e Ele está dizendo, não troque a casa de Deus por nada, não troque a presença de Deus por nada na sua vida, meus irmãos, porque Ele está aqui nessa noite, e Ele quer te restituir. E igreja de Deus, não seja igual aquele moço mais jovem, mais novo, mais velho, onde se indignou com a volta do seu irmão, meus irmãos. Abrace o seu irmão, fique feliz com o seu irmão, porque no mundo aí fora, meus irmãos, para um ser vencedor, o outro tem que ser perdedor. Para um ganhar, o outro tem que perder. No mundo aí fora, para um subir, o outro tem que descer. Para um viver, o outro tem que morrer. Mas no mundo que nós servimos, mas o Senhor que nós servimos, meus irmãos, no meio evangélico cristão, onde nós vivemos, é diferente. No meu amigo é assim, se ele está feliz, eu estou feliz. Se a vitória é dele, é minha também. A minha vitória é a sua vitória. Para ele ser vencedor, eu também vou ser vencedor, meus irmãos, porque nós somos mais do que vencedores, meus irmãos, e nós creamos num Jesus vivo e verdadeiro, meus irmãos, um Jesus que morreu, mas ressuscitou no terceiro dia, e Ele está te dizendo nessa noite, venha, volte para a casa de Deus, meus irmãos, volte, porque vai ser uma festa, meus irmãos, com a sua volta. Paulo, certo momento, disse, na prisão, alegrai-vos, regozijai-vos. Ora, como pode Paulo estar preso nas masmorras, acorrentado, trancafiado, algemado, e dizer, alegrai-vos? E mais uma vez eu te digo, regozijai-vos, meus irmãos. Essa é a verdadeira felicidade que nós devemos procurar. Verdadeira felicidade que vem diretamente do céu. Não essa felicidade que vem do mundo, meus irmãos, onde ela é momentânea, mas a verdadeira felicidade que eternamente, meus irmãos, e um dia, eternamente, nós estaremos ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador das nossas vidas, meus irmãos. Então a palavra que eu trago nessa noite é essa: não troque, meus irmãos, a casa de Deus, não troque a casa do Pai pelas coisas aí do mundo, meus irmãos. Creia que Ele existe e Ele tem recompensa para a sua vida. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade e que a paz do Senhor esteja com todos vocês.